Saudações, sintam-se cumprimentados. Eu sou Erecha Lucas Bigton, sou estudante do ICM, faço o curso de Contabilidade e Auditoria, segundo ano. Hoje irei apresentar o tema Norma Contabilística e de Relato Financeiro 1, que tem a ver com a apresentação de demonstrações financeiras. O meu trabalho está estruturado da seguinte forma: objetivo, âmbito, objetivo das demonstrações financeiras, utilizador das demonstrações financeiras, característica das demonstrações financeiras, conjunto completo das demonstrações financeiras consolidadas, apresentação e cumprimento das disposições do PGC-NIRF, identificação apropriada das demonstrações financeiras e, por último, conclusão. Esta norma define como deve ser apresentada as demonstrações financeiras de uma empresa, ou seja, não diz o que contabilizar, mas sim como mostrar essa informação. As demonstrações financeiras são instrumentos fundamentais para a gestão e análise da situação econômica de uma entidade. Quanto ao objetivo desta norma, é de fornecer informação útil sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa para apoiar a tomada de decisões. Quanto ao âmbito desta norma, esta norma aplica-se a todas as entidades que apresentam demonstrações financeiras de propósito geral, ou seja, aplica-se a todas as entidades que elaboram demonstrações financeiras com finalidades gerais, segundo o PGC-NIRF. Quanto ao objetivo das demonstrações financeiras, é de proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade, de forma a ser útil a um conjunto alargado de utilizadores para tomar decisões econômicas. Quanto aos utilizadores das demonstrações financeiras, temos utilizadores. Quanto ao utilizador das demonstrações financeiras, os utilizadores, primeiro temos que saber o que são utilizadores. Utilizadores são todas as pessoas ou entidades que utilizam informação contabilística para tomar decisões econômicas, financeiras ou administrativas. E esses utilizadores subdividem-se em duas partes. Temos utilizadores internos, que encontramos funcionários e órgãos de gestão. Utilizadores internos, podemos dizer que são aqueles que estão dentro da organização e participam diretamente na sua gestão. E aqui nos utilizadores encontramos gestor e funcionários. Então, quanto aos gestores, os gestores tomam decisões estratégicas e operacionais e planeiam atividades futuras e avaliam o desempenho da empresa, enquanto os funcionários avaliam a estabilidade da empresa, interessam-se por salários, benefícios e segurança no emprego. E encontramos também a segunda parte, que é utilizadores externos. Utilizadores externos são aqueles que estão fora da empresa, mas têm interesse na sua situação financeira. E aqui nos utilizadores externos encontramos investidores. Os investidores avaliam a rentabilidade e risco e decidem investir, manter ou retirar o investimento. E encontramos financiadores, que é bancos e instituições financeiras, que esses avaliam a capacidade de pagamento da empresa e decidem conceder ou não o crédito. E encontramos fornecedores. Os fornecedores verificam a capacidade de pagamentos e decidem prazos e condições de venda. E encontramos clientes. Os clientes avaliam a continuidade da empresa e especialmente importante em contratos de longo prazo.
E também encontramos o governo. O governo controla o cumprimento fiscal e define políticas econômicas e arrecada impostos. E também encontramos o público em geral. O público em geral interessa-se em analisar o impacto social e econômico da empresa e ou seja, interesse em emprego e desenvolvimento econômico. Temos aqui temos algumas características das demonstrações financeiras. Temos aqui a compreensibilidade. A informação proporcionada nas demonstrações financeiras devem ser rapidamente compreendidas pelos utilizadores. Também encontramos característica relevância. A relevância diz que a informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. Ou seja, a informação deve ser relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado. E também encontramos a característica fiabilidade. A fiabilidade diz que a informação deve ser também fiável, ou seja, a informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de influência. E também encontramos a característica comparabilidade, que diz que os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relevantes à sua posição financeira e desempenho. Ou seja, os utilizadores devem também poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais. E temos aqui alguns princípios das demonstrações financeiras. Primeiro temos a continuidade das operações, que diz as demonstrações financeiras são preparadas assumindo o pressuposto da continuidade. E também temos a base contabilística do acréscimo, que diz os efeitos das transações são reconhecidas quando ocorre e não quando há pagamentos ou recebimentos. E também temos alguns princípios, compensações, que diz, ou seja, materialidade. A materialidade diz que a informação deve ser evidenciada separadamente. E temos aqui o outro princípio, que é a compensação, que diz que não se deve compensar ativos com passivos e nem rendimentos com gastos, exceto quando tal for exigido ou permitido por uma outra norma. E também temos o outro princípio, que é de frequência de relato. A frequência de relato diz que as demonstrações financeiras devem ser apresentadas pelo menos uma vez por ano. E também temos o outro princípio, que é a informação comparativas. Diz que consiste na apresentação dos dados do período anterior juntamente com os dados do período atual. E também temos um outro princípio, que é a consistência de apresentação, que consiste em a apresentação das demonstrações financeiras devem ser consistentes de um período para o outro. E também temos um outro período, que é a identificação das demonstrações financeiras, que diz devem conter o nome da entidade, se são individuais ou consolidadas, data ou período de relato, moeda de apresentação e nível de arredondamento. E também temos o último princípio, que é o período de relato,
o período mínimo de relato é anual. Se o período for diferente de um ano, então a informação deve ser divulgada. As demonstrações financeiras devem refletir de uma forma verdadeira e apropriada à situação econômica da empresa, sendo úteis para a tomada de decisões por parte dos utilizadores. E as demonstrações financeiras consolidadas mostram a verdadeira atuação financeira e o desempenho do grupo econômico como se fosse uma única empresa. Quanto ao conjunto completo das demonstrações financeiras, destacamos o balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, demonstração das alterações no capital próprio, notas explicativas. E estas demonstrações financeiras são identificadas como eu já havia dito antes, nome da entidade, tipo de demonstração, se é individual ou consolidada, data ou período, moeda de relato, grau de arredondamento. Quando a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras deve estar conforme os modelos que são apresentados no capítulo 1.6, que estão do Plano Geral de Contas de Normas Internacionais de Relatos Financeiros. Esses modelos são preparados para acomodar a maior parte da informação necessária à compreensão das transações e outros acontecimentos da entidade. E temos o balanço. O balanço diz que o balanço mostra a posição financeira da entidade. E aqui no balanço podemos encontrar o ativo, passivos e capital próprio. E ativos, sabemos que ativos são todos os bens e direitos que pertencem a uma empresa e que têm valor econômico, ou seja, é tudo aquilo que a empresa possui ou controla e que pode gerar benefícios futuros. Por exemplo, podemos dizer dinheiro em caixa, conta a receber e equipamentos. Edifícios e mercadorias. E aqui nos ativos, subdivide-se em duas partes. Temos ativos correntes e ativos não correntes. Ativos correntes são os ativos que serão convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos até um ano, em curto prazo. Por exemplo, temos caixa e bancos, clientes, inventários, despesas antecipadas. E ativos não correntes são ativos que permanecem na empresa por mais de um ano, que é longo prazo. Por exemplo, edifícios, máquinas, veículos, terreno e investimento de longo prazo. Aqui nos passivos são passivos representam as obrigações, ou seja, são dívidas que a empresa contém, ou são passivos representam as obrigações da empresa com terceiros, ou seja, é tudo aquilo que a empresa deve pagar no futuro. Por exemplo, empréstimos bancários, a dívida a fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar. E essas são obrigações que a empresa tem de pagar no futuro. E aqui nos passivos também subdivide-se em duas partes. Temos passivos correntes e passivos não correntes. Passivos correntes são as dívidas que devem ser pagas até um ano, que deve ser pago um ano, que são 12 meses. Então, por exemplo, aqui, fornecedores, salário a pagar, imposto a pagar, empréstimo de curto prazo, esses são ativos correntes. São passivos correntes. Então, passivos não correntes são as dívidas que devem ser pagas após um ano. Ou seja, são as dívidas que devem ser pagas depois de um ano. Por exemplo, empréstimos bancários de longo prazo, obrigações financeiras de longo prazo. Esses são passivos não correntes, que são
devem ser pagos depois de 1 ano. E temos o capital próprio. O capital próprio é o valor que pertence aos donos da empresa. Ou seja, representa a diferença entre o que a empresa tem e o que deve. Inclui o capital investido pelos sócios, lucros acumulados e reservas. Ou seja, o capital próprio é a diferença entre ativos menos passivos. E aí teremos o capital próprio, que é a diferença entre, entre o que a empresa tem e o que a empresa deve. Aqui temos o exemplo de balanço final da sociedade CAD 1 a 30 de 2013. Aqui temos, primeira parte temos ativos, ativos não correntes, e depois temos ativos correntes e total de ativos. E aqui no ativos correntes temos aqui o ano 2013 e temos o ano anterior, que é 2012. Então, aqui no ativos, ativos não correntes, como dissemos que ativos não correntes, são aqueles que permanecem na empresa por mais de 1 ano. Então, por exemplo, aqui temos ativos tangíveis. Aqui colocamos o valor na coluna do ano 2013, que é o ano atual, que é 234.900, e no exercício vinha uma nota que o ano anterior era de 50% do ano atual. Então fazemos valor atual, que é de 234.900 vezes 50%, que vamos encontrar este valor de 117.450, que é do ano anterior, 2012. E também vamos nos ativos correntes. Ativos correntes, temos que são os ativos que são convertidos em dinheiro, vendido ou consumido até 1 ano, dentro de 1 ano, que é um ativo de curto prazo. Então, nesse tempo aqui temos inventários, ativos biológicos, clientes, outros ativos financeiros, outros ativos correntes, caixa e bancos. Então, aqui colocamos são os ativos correntes. Então, colocamos o valor na coluna do ano atual, que é 2013, e vamos fazer os valores vezes 50%, que vai nos dar os valores do ano anterior, que é 2012. E depois somamos os ativos não correntes e ativos correntes, e aqui tivemos o total do ativo, que é de 1.932.500. E depois temos aqui a segunda parte, temos o capital próprio e o passivo. Aqui temos capital social, que a empresa teve 200.000 meticais, fazemos vezes 50%, deu aqui 100.000 meticais. Depois aqui temos o resultado líquido do período. Então, este modelo, este mapa de balanço inicial da demonstração, ou seja, balanço inicial, aqui só usamos as contas da classe 1 até classe 5. Então, aqui temos, excepto a conta classe, inclusive a classe 8, aqui 8, que é de resultado líquido do período. E aqui temos o total de capital próprio, que é o total de capital próprio, que é de 200.000 meticais. Então, temos aqui passivos não correntes. Então, aqui colocamos o valor, fazemos vezes 50%, vai nos dar o valor do ano anterior. Temos aqui passivos correntes, que são fornecedor, provisões, empréstimos obtidos, outros passivos financeiros, imposto a pagar, entre outros. E no fim calculamos o total de ativos e tivemos aqui de 1.450.500, e vezes 50% tivemos 725.250, e depois no fim somamos o total de capital próprio e o passivo. Então tivemos 1.932.500. De salientar que a soma do capital próprio e passivo
deve ser igual ao valor do ativo. Aqui temos a demonstração de resultados. A demonstração de resultados apresenta o desempenho financeiro da entidade durante um período se a empresa teve lucro ou prejuízo. As demonstrações de resultados é composta por 3 elementos principais. Temos rendimentos, gastos e resultado do período. Aqui temos o modelo da demonstração de resultados da empresa, cada um. E primeiro aqui temos a descrição, venda de bens e serviços, investimentos. E de salientar que este modelo, só trabalhamos com as contas da classe 6, 7 e 8. E as contas da classe 6 sempre colocamos dentro de parênteses, são valores negativos. E as contas da classe 7 são valores positivos. Enquanto as contas da classe 8 vai dependendo da empresa, se a empresa teve lucro ou prejuízo. E quando a empresa tiver lucro, então colocamos o valor será positivo. Se a empresa tiver prejuízo, o valor da conta da classe 8 serão negativos. E aqui temos o ano 2013 e o ano anterior, que é 2012, como no exercício vinha uma nota que o ano anterior era de 50% dos valores do ano atual, então fazemos os valores do ano atual, que é 2013, vezes 50%. Então aqui iremos ter os valores do ano anterior, que é 2012. E no fim temos o resultado líquido do período, que é de 1.956.000, e no ano anterior que era de 978.000. Então é assim como trabalhamos com este modelo. E aqui temos demonstrações das variações no capital próprio. A demonstração de variações no capital próprio apresenta as alterações ocorridas nas diferentes componentes do capital próprio durante o período. Essas variações resultam principalmente do desempenho da empresa, ou seja, são rendimentos, gastos, ganhos e perdas. E aqui temos o modelo de demonstrações das variações no capital próprio da sociedade cada um. Que temos aqui temos essa primeira coluna, temos natureza de movimentos, e aqui temos saldo inicial do período N, depois temos essa descrição toda até no fim, a última linha, que é saldo no fim do período N. E temos essas colunas vertical, temos aqui capital social, temos reservas legais, excedentes de revalorização, outras reservas, resultados transitados, outros componentes, resultados líquidos, período total e do interesses minoritários e total do capital próprio. Então, aqui no exercício vinha uma nota a dizer que houve um aumento no capital social para os atuais 200.000 meticais. Então quer dizer que o saldo no fim o saldo no fim do período é de 200.000 meticais, mas nesses 200.000 meticais no início, podemos dizer que não era 200.000 meticais, tinham lá um saldo no início. Então nesse saldo no início houve um aumento para que chegasse aos 200.000 meticais. Então colocamos aqui no saldo no início do período N, colocamos aqui 150.000 meticais e arrastamos para baixo até encontramos aqui nessa linha onde está escrito o aumento de capital social, e aqui colocamos 50.000 meticais aqui no saldo no fim do período N e colocamos 200.000 meticais. Por quê? Porque no início houve o saldo era de 150.000, houve aumento de 50.000 meticais e a soma de tudo
nos deixa o valor, o saldo no fim do período é que é de 200 mil meticais. E aqui temos o resultado líquido do período. Aqui na linha de resultado líquido do período vamos cruzar com a coluna de resultado líquido de período. E no cruzamento destas duas, desta coluna e a linha, vamos colocar lá o valor que vamos buscar no nosso modelo de demonstração de resultados, que é da conta 8. Então lá depende se a empresa teve prejuízo ou lucro. Se a empresa tiver prejuízo, aqui o valor seria estaria dentro de parênteses. Então, como a empresa teve lucro, então colocamos o valor fora de parênteses. Então, em um valor positivo, que é 272 mil meticais. E levamos o valor, colocamos aqui embaixo. E depois, aqui no total, é só levamos o 150, colocamos aqui 272, colocamos aqui e 500 mil, desculpa, 50 mil, e a soma de tudo isto aqui vai nos dar 472 mil. É assim que trabalhamos com este modelo. E este modelo só trabalhamos com as contas da classe 5. Se tivesse outras contas que nos foram dados no apuramento ou no exercício da classe 5, íamos registrar aqui. E de se lembrar que este modelo de resultado de demonstração de resultados é preenchida de acordo com apuramento de resultados. E depois temos aqui demonstrações de fluxo de caixa. As demonstrações de fluxo de caixa proporcionam aos utilizadores das demonstrações financeiras uma base para avaliar, ou seja, uma base para avaliação da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalente de caixa das necessidades dessas entidades, em utilizar esses fluxos classificados por atividades operacionais, atividade de investimentos e atividades financeiras. E aqui temos modelo de demonstração de fluxo de caixa. E aqui temos, por exemplo, notas, ano atual e ano anterior. E temos aqui, primeiro, temos aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais, temos aqui a descrição e depois temos aqui o fluxo de caixa das atividades de investimentos, temos aqui a descrição e colocamos o valor. Este mapa mostra a entrada e a saída de dinheiro. Quando há entrada de dinheiro, então os valores são positivos. Quando há saída de dinheiro, colocamos dentro de parênteses. Por exemplo, aqui houve aquisição de ativos tangíveis, então houve saída de dinheiro, então colocamos dentro de parênteses. E depois aqui temos fluxo de caixa de atividades financeiras. Aqui houve empréstimos e outros financiamentos obtidos. Então, houve entrada de dinheiro, houve um empréstimo, então quer dizer que o dinheiro entrou na conta, então, na empresa. Então, neste caso, houve a entrada de dinheiro. Então, por isso aqui colocamos 7.500. Então, e aqui temos o valores que estão dentro de parênteses, são quando os valores que estão dentro de parênteses é quando houve a saída de dinheiro, e os valores que não estão dentro de parênteses, que são valores positivos, aí é quando há entrada de dinheiro. É assim como funciona este modelo de fluxo de caixa. E temos aqui variação de caixa de capital próprio e aqui temos as notas explicativas. As notas explicativas apresenta as políticas contabilísticas significativas e outras informações explicativas às demonstrações financeiras. Ou seja, as notas explicativas elas esclarecem, as notas explicativas elas as notas explicativas elas podemos dizer que são
um conjunto de informações adicionais que acompanham as demonstrações financeiras. Elas servem para explicar e detalhar os números apresentados. Ou seja, por exemplo, se formos a ver no valor de caixa e banco, lá somamos valores, colocamos no balanço. Então, as notas explicativas servem para detalhar se o valor do banco era tanto e o valor da caixa era tanto, o total é tanto. Então, as notas explicativas servem mais ou menos para explicar e detalhar os números apresentados. Aqui temos divulgação de políticas contabilísticas. Uma entidade deve divulgar um resumo das políticas contabilísticas significativas, a base ou base de mensuração usada na preparação das demonstrações financeiras e outras políticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras. A entidade deve fornecer transparência sobre os pressupostos e incertezas-chave nas suas estimativas contabilísticas, de forma a permitir aos utilizadores compreender melhor os riscos associados aos valores reportados. Em suma, a norma contabilística e de relato financeiro 1 garante que as demonstrações financeiras sejam claras, comparáveis, fiáveis e úteis para a tomada de decisões. É uma das normas mais importantes da contabilidade financeira. Enfim, é o fim do meu trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima.